Iniciaremos o workshop 1, Estratégias de Comunicação Institucional, Marketing Digital e Relações Públicas em Periódicos Científicos. Portanto, peço que se acomodem e pedimos a gentileza de os portadores de telefones celulares que ativem o modo silencioso. Convidamos Tiago Muniz Garcia, da Universidade de São Paulo, para darmos início a este workshop. Mas antes de passar a palavra para Tiago, vamos apresentá-lo. Tiago possui graduação em Linguística pela Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo. É pós-graduado em Comunicação Digital pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Atua na editoria executiva da revista GeoUSP, como pesquisador bolsista, junto ao Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo, USP, e do Laboratório de Geografia Política e Planejamento Territorial e Ambiental da USP. Tem experiência na área de comunicação, divulgação científica, linguística e geografia. Bem, combinamos, como estamos tendo essa transmissão também online, né, para os inscritos online, combinamos com o Tiago que as perguntas do online serão respondidas ao final de sua explanação. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado. Bom dia, gente. Deixa eu ficar no centro aqui. Isso, melhor. Só isso. Slide. Bom, gente, bom dia para todo mundo. Bom dia para quem está em casa. Desculpe, assim, eu nunca fiz nesse formato híbrido, então talvez às vezes eu me enrole assim, porque eu estou olhando aqui vocês, mas eu sei que já fui conhecer o pessoal aqui que está assistindo a transmissão na outra sala, e eu sei que tem muita gente online, né? Então, já peço desculpas antecipadamente se em algum momento eu ficar perdido só com esses três públicos diversos, né? Coisas da tecnologia, né? Inclusive que tem a ver com um pouco do que eu vou falar, né? Eu propus esse workshop, na verdade, para falar um pouco das linhas gerais do uso de relações públicas e estratégias de comunicação nos periódicos científicos, né? Isso não foi, né, na minha pequena história acadêmica, um alvo como eu posso dizer assim, da minha investigação. Eu acabei sendo levado a conhecer e por trabalhar em periódicos científicos, né? Então, eu trabalhei na revista Comunicação e Educação, e agora estou trabalhando na revista GeoUSP como editor da revista, e pela minha formação em comunicação, eu sempre fui chamado a levar esses periódicos para as redes sociais, para fazer esse tipo de comunicação, e aí acabou que eu fui ficando mais sabido, como dizer meu avô, né? Nesses temas, até pela própria prática, né? Mas eu também, assim, obviamente aqui a gente está numa discussão, assim, eu sempre procuro fazer uma coisa mais, assim, informal, assim, perguntar para vocês, conhecer até o público, mas como dessa vez acho que não vai ser possível fazer dessa forma, né? Então, acabei trazendo um workshop mais em linhas gerais, e vou, no final, deixar o meu e-mail de contato, minhas redes sociais, para que, se tiver alguma dúvida, ou se para a gente continuar essa discussão, a gente pode continuar, tanto aqui pelo evento, que eu vou estar aqui todos os dias do evento, né? Quanto pelas redes sociais, né? Ou por e-mail. Pode ir. Então, eu trouxe aqui só uma problematização inicial, porque uma coisa que eu sinto bastante ao lidar com os meus colegas, com professores na universidade, é aquele pensamento assim de não vou me meter com redes sociais, não gosto, né? O que eu acho que é uma coisa bastante justificável até, né? Diante do que a gente passou recentemente, do que a gente tem passado com relação a fake news, a algumas mobilizações que acontecem através de redes sociais, especialmente Twitter e WhatsApp, né? Mas, ao mesmo tempo, eu costumo colocar que a gente precisa disputar um espaço,
né? Então, quer dizer, se a gente não se comunicar lá, é claro que em primeiro lugar vem a nossa saúde mental, né? Se a gente não tiver condições de lidar com isso, óbvio, a gente se afasta. Eu mesmo já tive afastado de rede social, já desliguei o WhatsApp, Instagram e tal, mas é aquela coisa, se a gente se afasta, alguém vai tá passando informação e nem sempre essa informação é a correta, né? Então, eu acho importante a gente disputar o espaço e eu entendo que está na hora da academia disputar esse espaço nas redes sociais, que é o contato com o público geral, né? É uma discussão muito presente na extensão, em São Paulo, acredito que em outras universidades também, como fazer o discurso da academia, as questões tratadas, as pesquisas científicas, tudo isso que é feito na academia, levar para o grande público, para a sociedade geral, para fora dos muros da universidade, né? Então, isso é uma questão muito recorrente e eu acredito que as redes sociais podem ajudar nesse sentido, né? E a gente está falando de periódicos científicos, né? Acho que a pandemia deu um exemplo de como os periódicos científicos são importantes para a produção científica, para a academia, né? A gente sabe, quem aqui trabalha é editor de periódico, ou trabalha, enfim, parecerista, avaliador. Assim, deixa eu conhecer, assim, eu sei, não, vou sair um pouco aqui da coisa, só para conhecer vocês um pouco, só para eu saber com que público eu tô lidando. Qual que é o interesse, assim, alguém quiser falar, qual que é o interesse que surgiu nessa minha palestra? Assim eu consigo direcionar. Pode. Eu trabalho no DIT, Ah, desculpa, gente, saí desse script aqui. Tudo bem, gente? Então, eu trabalho no IBICT com criação de infraestrutura informacional para a ciência aberta, de forma geral, e vários produtos para revistas científicas, né? E com avaliação de revistas científicas, né? Para indexadores, e também na ajuda aos editores. Então, acho que é bastante interessante para mim. Mais Eu já fui BICT, o Rafa me sucedeu no projeto de revistas, e o meu contato com o tema, inclusive, surgiu a partir de uma experiência com o Latindex Brasil, em que a gente tinha, de fato, um acesso muito grande aos editores, e hoje em dia eu sou pesquisadora, sou mestranda, e o meu tema de pesquisa é periódicos científicos. Bom dia, eu sou Vanessa Cavalcante, eu trabalho no IFRN. Deixa eu tirar o óculos, senão eu não vejo vocês. Eu trabalho no IFRN, sou daqui da Terra, e, bom, o meu interesse é porque eu não trabalho com periódicos, né? Mas a minha instituição, ela vem descobrindo essa questão dos periódicos e a necessidade de formalizar algumas situações, né? Então, assim, eu estou mais aqui para aprender, eu também estou cursando doutorado em Ciência da Informação na UFSC e presto algum serviço como aluna para uma revista da UFSC, né? Então, assim, eu comecei a aprender um pouquinho e eu acho que eu posso levar um pouquinho do que você vai passar para mim, para a minha instituição quando eu retornar do doutorado, né? Então, o interesse é mais esse, aprender mesmo. Mais alguém gostaria? Sou Gracilene, da Universidade Federal de Ouro Preto, e o meu interesse... É para levantar? Isso. Senão as pessoas não veem. Tá, pronto. Então, Gracilene. Tá. Bom, sou Gracilene, né? Da Universidade Federal de Ouro Preto, né? Já tem uns 10 anos que eu estou trabalhando em repositório, portais, tudo. E o meu interesse é porque o meu mestrado eu trabalhei com marketing científico, digital e divulgação, né, da ciência. Então, esse é o meu interesse na palestra. Mais alguém? A gente fecha. Bom, eu sou Jéssica, eu sou de Recife, eu sou bibliotecária, mas eu vim aqui como criadora de conteúdo. Eu tenho um blog desde 2016 que fala sobre formatação de trabalho acadêmico, pesquisa científica, e achei bem interessante o tema para me ajudar a melhorar minha comunicação no blog e no YouTube. Obrigado.
Bom, soy Nancy Sánchez Tarragó, soy editora da revista Informação na Sociedade Contemporânea, uma revista que edita o Departamento de Ciência da Informação daqui da UFRN, junto com o programa de pós-graduação em Gestão da Informação e do Conhecimento. Está aqui Graciele, uma das bolsistas da revista, e a gente leva um tempo já fazendo algumas ações de marketing científico, divulgação em redes sociais, mas a gente quer aprender mais. Obrigada. Bom, gente, eu vou puxar aqui. Infelizmente, não vai dar para todo mundo falar, mas eu achei que foi bem importante aí. Desculpe aí a organização por ter fugido do script, mas eu achei que foi importante a gente fazer isso, porque tudo bem se eu ficar aqui ou é ruim aí, né? Tá? Para poder direcionar um pouco da nossa fala. Por exemplo, eu estava esperando que fosse um público mais de editores de periódico, né? Então, a gente vai formulando conforme o interesse de vocês. Bom, eu trouxe aí uma que eu chamei de problematização inicial sobre a questão das redes, não só das redes sociais, né? A rede social é uma parte disso, né? Mas desse mundo que a gente vive hoje e como que a gente se posiciona e o nosso posicionamento diante desse mundo, né? Eu trouxe aí 4 conceitos do Milton Santos que eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, né? A conexão onipresente, então é uma coisa muito própria da contemporaneidade, né? A gente está, se vocês forem pensar, há 10 anos atrás, o smartphone, possivelmente nem se fosse um smartphone, né? Mas caso fosse um smartphone, não necessariamente a conexão ia estar 100% disponível. Então, por exemplo, a gente ia para casa e se comunicava por e-mail, ou pelo MSN, ou por ferramentas de comunicação, né? E de 10 anos para cá, o WhatsApp e as redes sociais e os aplicativos possibilitaram que a gente ficasse conectado praticamente 100% do tempo, como uma extensão mesmo do nosso corpo, né? A conexão, né? A conhecibilidade planetária, que é difícil de falar, mas a gente ter disponível assim, como se fosse disponível todo o conhecimento que a gente tem no mundo, a gente vai lá e bota no Google, se não tem no Google, tudo isso entre aspas, né? Se não tem no Google, não existe, né? Ou seja, a gente tem à disposição muito conhecimento, a violência da informação, que é uma bem particular do Milton Santos, que é justamente a violência da informação talvez tenha sido mais ou menos há 30 anos atrás que ele tem, pelo menos o que eu estou me recordando, né, que ele tenha escrito isso, né, e tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem múltiplas fontes de informação que deixam tudo muito confuso, a gente não sabe o que é verdade, o que não é, e aí entra a questão do conhecimento científico, da divulgação científica, que é aquele conhecimento baseado na ciência, né? E o meio técnico científico informacional, que é isso que é o contexto do que a gente vive hoje, né? Pode passar, por favor. Então aí alguns conceitos aí que a gente tem falado, vivido, etc, né? Vou começar ali pela fake news. A fake news, a gente tem o costume de achar que é necessariamente uma notícia falsa. Se publica lá uma notícia com uma informação 100% falsa. Mas existem estudos, eu não trouxe aqui, mas que as fake news, elas podem partir de alguma realidade, de algo verdadeiro, distorcido, né? Ou pegar algumas pesquisas científicas, porque assim, a gente tem que pensar, a gente está baseando o conhecimento na ciência, né? Só que você vai encontrar estudos científicos, por exemplo, que falam sobre a cloroquina no tratamento da Covid, né? Aí a gente sabe as limitações que determinados estudos, enfim, coisas que podem estar vestidas de ciência ou são feitas utilizando algum método científico, mas com outras falhas, enfim, né? E aí a fake news se baseia nisso. Então, se você divulga uma notícia no WhatsApp, por exemplo, falando, pesquisa científica da Universidade de Harvard comprova, é sempre assim, né? Comprova que o uso da cloroquina é bom para o tratamento de Covid. Vai ter lá, de repente, uma pesquisa que ainda está em estágio inicial, que não respeita, eu não entendo da área de biológicas e médica, né? Mas que não respeita os critérios que você tem que seguir, né? E aí, para a pessoa que recebe
aquilo já parece como se fosse, então a pesquisa científica, existe pesquisa científica, existe fundamento científico, e nem sempre isso se verifica, né? Então, o papel dos periódicos científicos entra também nisso aí, né? Combater as fake news, combater os discursos, algumas narrativas, né? Aí, sobre o que eu falei inicialmente, a espetacularização da vida e da academia, né? Alguns colegas, em conversas assim no café, tomando cerveja, falar, mas hoje todo mundo precisa ser um influenciador, precisa ser um youtuber, né? Eu não quero isso. É uma coisa justificável, né? Mas quando a gente está disputando um espaço e narrativas, é importante que a gente se coloque nesses espaços, né? Então, vai ser um pouco do exemplo que eu vou dar da própria revista GeoUSP, que é onde eu estou trabalhando como editor executivo, né? O uso das redes sociais, a pós-verdade, que é um conceito que tem sido muito falado, teve muitos trabalhos sobre isso, que está diretamente relacionado à questão das fake news e à reprodução de múltiplas informações, né? E como isso se constrói uma verdade a partir da repetição de diversos discursos, né? A aparência versus a essência. Então, se tem uma noção de que nas redes sociais e na atualidade, assim, quando a gente vê os youtubers, influenciadores digitais, que tudo está muito no campo da aparência, né? E que não tem um conteúdo ali, não tem uma profundidade, né? O que de fato pode ser real, né? Mas, novamente, a universidade, a ciência, estando presente nesses espaços, é justamente o que a gente quer disputar nesses espaços, né? Pode passar, por favor. Desculpa a citação longa que eu trouxe, mas é que eu acho ela bem importante para conceitualizar isso que a gente está falando, né? As redes sociais como plataformas de informação. A citação do Araújo é o crescimento das redes sociais como forma privilegiada de acesso às informações do mundo por parte das pessoas. Tal fato tem gerado duas consequências. A primeira é o fortalecimento da disseminação subterrânea de informação, isto é, disparo de mensagens por aplicativos como o WhatsApp, em que não se sabe quem produziu, para quem foi enviada e não há como denunciar a falsidade das informações divulgadas. É aquilo, né? Se você vê no Facebook, você ainda tem lá para denunciar como fake news, mas no WhatsApp e em outras plataformas isso nem sempre é tão claro, então a coisa vai se disseminando e não meio que não tem como parar, porque vai passando de um para o outro, né? A outra é o efeito da bolha, ou seja, câmeras de eco. Mencionado acima, resultado da personalização dos filtros promovidas pelo algoritmo que sustentam sua execução. Ou seja, a gente sempre fica ali no nosso mundinho das pessoas que pensam igual, e aí aquilo se reproduzindo e potencializando determinadas narrativas, determinados discursos, né? E possivelmente, ou muito provavelmente, inclusive, dando esse viés extremista a muitas coisas, porque a partir do momento que você está se reproduzindo aquilo com muita força, né? Você acaba indo para o extremismo. Você pode passar, por favor? Em relação à pós-verdade, né? O primado de uma racionalidade instrumental, utilitarista, pragmatista, que traz para o centro da racionalidade as razões axiológicas e patêmicas de cada sujeito, em detrimento de outras formas de validade das verdades do mundo. Haveria, assim, acredita-se, um movimento pelo desejo de verdade que se confundiria com a própria verdade e que serviria de explicação, ao menos em parte, de grande disposição dos sujeitos pela divulgação de opiniões baseadas em fake news ou informações frágeis. Ou seja, a gente, às vezes, divulga alguma coisa de que a gente quer acreditar ou que a gente quer que seja verdade para que aquilo passe a ser a verdade, né? Pode passar. Isso. O declínio da importância da razão, o crescimento de uma cultura do narcisismo, déficit de atenção, formação de bolhas, atuação de robôs, entre outras, né? Tudo coisas que a gente tem ouvido falar. A autora vincula ainda a Kakutani, né? Kakutani,
o fenômeno do crescimento dos regimes autoritários, destacando líderes demagogos que jogam com medo e ressentimento das pessoas para construir narrativas virais que suportam vários tipos de realidades alternativas. Evocando as ideias de Hannah Arendt, expressas em As Origens do Totalitarismo, o sujeito ideal para qualquer forma de governo totalitário é aquele que, para quem a distinção entre fatos e ficção ou entre a verdade e a mentira deixa de existir. Trata-se do sujeito típico da pós-verdade. E aí reside a ligação entre a pós-verdade como cultura e como projeto político, né? Bom, tudo a ver com o que a gente viveu recentemente e ainda está vivendo, né? Pode passar. Esse é o penúltimo trecho. Ao denunciar os efeitos negativos do fenômeno da pós-verdade e propor ações para confrontá-los, a ciência da informação pode atuar no resgate de valores com os quais o campo historicamente se comprometeu e que se encontram ameaçados, como a democracia, a inclusão, a diversidade, a sustentabilidade e a promoção de uma cultura de paz, né? A importância da gente se colocar nesses espaços com esses objetivos, né? Pode passar. Os indivíduos que possuem esse objeto técnico, que está muito além do telefone, pois é em si um sistema, o smartphone, né? Esqueci de mencionar, que permite a produção, organização e gerenciamento da informação, compõe um movimento de capilarização, distribuição das redes pelo território à medida em que se conectam na internet pelos smartphones presentes, sobretudo nas cidades, que se constituem nos principais nós das redes, né? Pode passar. Agora, o último, os meios de transmissão da informação e o ato de comunicação sistêmica. Depois eu vou passar esse slide aí com todos esses trechos aí e as referências, né? Esse é do Milton Santos. Consumado pelo smartphone, que está na ponta final dessa rede, estabelece um tipo de relação da sociedade com o lugar, a região e o mundo, o que promove as correlações interescalares numa dinâmica que vincula as pequenas ações que ocorrem no plano local ao conjunto das demais ações, num território nacional e mesmo no mundo. A simultaneidade das ações promovidas por esses sistemas de objetos técnicos inaugurou ou intensificou o funcionamento interescalar, afetando a hierarquização do que Milton Santos chamou de tempo social e dos momentos da vida social, pois em cada ponto nodal ou não, da rede urbana ou do espaço, temos tempos subalternos e diferenciados marcados por dominâncias específicas. Assim desponta a hierarquia das informações, cuja qualidade, valor, inserção depende da densidade das redes técnicas de cada ponto como uma variável do sistema urbano. Pode passar que vai ter mais uma, mas pode passar. Mas pode ir. Que a gente está com o tempo reduzido, então eu não vou falar todas, mas a gente pode discutir elas posteriormente, né? Bom, agora a gente vai entrar no que a gente está buscando, utilizando as estratégias de marketing de conteúdo, relações públicas nas revistas acadêmicas, né? Então, ética e credibilidade na divulgação científica. Aquilo que eu estou falando desde do início. Você tem ali múltiplas formas de divulgação e nem sempre os periódicos acadêmicos estão nem disputando esse espaço com outras ferramentas, outros canais de notícias que estão divulgando todo tipo de informação, né? As universidades acabam ficando muito fechada na sua bolha e não levam o conhecimento que se produz à sociedade e acaba causando não só vamos dizer, como é que eu posso dizer? O lado, vamos dizer assim, o lado lá das fake news, o lado da informação que não é propriamente correta, pode estar vencendo uma disputa de narrativas por a gente não se colocar propriamente disputando esses espaços, né? Para fora do muro da universidade. A gente está lá na nossa bolha da universidade, que as pessoas pensam parecido, todo mundo concorda, enfim, politicamente, etc., e a gente não está discutindo com aquela pessoa, com as pessoas que estão do lado de fora e que às vezes não entendem o que a universidade faz, né? Condutas e normas, responsabilidade e a integridade na comunicação científica, combate à desinformação e a fake news na ciência, e aí eu coloquei outros quais dá para fazer rapidinho, assim, se alguém pensa assim, qual seria um outro objetivo que veria utilização do marketing de conteúdo e relações públicas para divulgação científica, se alguém quiser colocar. Você falando agora, aí eu me lembrei de uma discussão que eu tive em casa com meu esposo, que é professor de ciências, e aí ele, por profissão, precisa ter essa
essa tensão de fazer com que a ciência ela seja acessível, né? E eu acho que um dos objetivos aí é tornar essa comunicação científica acessível, né? Seja para o público de pesquisadores, mas principalmente, como você colocou, para a sociedade, né? Para a sociedade entender a razão de que por que a ciência existe e para que ela existe, né? Que é exatamente essa participação certeira assim de transformação na sociedade, né? Se não fosse a ciência, a gente não teria essas transformações. Eu acho que o público em geral, né? Que aí a gente conta como a sociedade precisa compreender. Eu acho que a comunicação científica acessível. A importância das redes sociais nesse papel, porque é o que as pessoas estão utilizando, né? Muita gente nem distingue a plataforma do meio, né? Tá no Facebook e acha que está na internet, né? Ou o WhatsApp, né? Que o celular ainda é muito mais difundido do que o notebook, enfim, o computador de mesa, né? Quem mais quer colocar alguma coisa? Bom dia. Eu só queria complementar o que Vanessa falou, que, na verdade, a sociedade já faz uso do que a ciência produz. Ela não tem a consciência disso, né? E trazer essa consciência para a sociedade. É esse complemento que eu queria colocar. Perfeito. Exatamente, perfeito. Pode passar, por favor. Bom, tem algumas etapas que eu sugiro, e isso também a gente está falando de. Eu acho que depois a gente. Você tem como ver lá se no Zoom. Que momento que ficou da gente. No final só? Tá, então aí eu peço desculpa aí o pessoal do Zoom. No final a gente pode. É que eu vi que abriu uma janelinha ali com uma pergunta, e no final a gente pode falar melhor e também depois, posterior à palestra, a gente pode conversar melhor, né? Bom, aí algumas etapas que eu coloquei como sugestão, mas isso vai ser uma coisa muito própria de cada periódico ou de cada objetivo que a gente tem com relação à divulgação científica, né? Então, identificação do público-alvo. São todos os pesquisadores de uma determinada área, né? São profissionais de uma determinada área, são estudantes de pós-graduação, né? Quem que a gente quer atingir nas redes sociais, né? Com o uso das redes sociais, ou com o uso de estratégias de comunicação, que eu vou falar mais à frente, né? Participação de eventos científicos, né? A criação de conteúdo relevante para as redes sociais. Qualquer tema relevante para pessoas de determinada área de atuação, conteúdos de interesse, a comunidade acadêmica, público em geral, disseminação da produção científica para a sociedade, né? Porque, assim, não a gente está nas redes sociais, não necessariamente a gente vai falar também só com o público geral, a gente também está falando com os nossos colegas, né? Que vão, a partir daí, poder compartilhar e fazer divulgação daquilo. Às vezes muita gente, a gente vai chegar lá nos tipos de público que usam as redes sociais, né? A maioria do público são pessoas que só leem, né? Depois vem os compartilhadores e, por último, os comentadores, né? Estou colocando assim em português. E, por último, as pessoas que realmente produzem conteúdo, né? Então, às vezes a gente faz o papel de produzir o conteúdo e todas essas pessoas concordam, querem divulgar e aí partem dessa nossa publicação, né? Elaboração de pautas âncoras e temáticas do contexto temporal. Eu acho isso uma coisa bem bacana, que depois eu vou mostrar a página ali, fazer a propagandinha da minha revista, né? Uma estratégia que a gente usa e que tem verificado que funciona bastante quando acontece alguma coisa, alguma notícia, alguma coisa que tá sendo divulgada ou sendo falada, a gente sempre vai buscar lá na nossa revista, no nosso periódico, tem algum estudo com a área de pesquisa, pode ser qualquer área médica, da geografia, como é o meu caso, da comunicação, vai ter alguma coisa relacionada, né? Na revista que eu trabalho, né? Geografia eleitoral, quando era eleição, dados relacionados à violência no espaço, né? Sempre vai ter alguma coisa e isso acaba ajudando a própria divulgação do periódico, porque as pessoas se interessam porque é aquilo que está falando no momento, e aí você vai ter maior compartilhamento, maior engajamento, etc. Né? Pode passar.
Então, a gente está falando tudo isso aí, o uso estratégico das redes sociais, né? As principais redes sociais utilizadas na divulgação científica, né? Hoje a gente tem focado no Instagram, né? Existe também o Facebook, no caso falando da minha revista, né? E o Twitter a gente, quer dizer, atual X, né? A gente abandonou, porque verificou ali que não tinha... o que a gente queria, a gente também não ia ter braço para poder abarcar todas as plataformas, né? Então a gente optou pelo Instagram porque a forma do algoritmo lá do Instagram funciona, acaba sendo mais vantajoso e do Facebook do que do Twitter, né? No nosso caso, né? Isso aí é a análise caso a caso, né? As boas práticas em linguagem adequada para cada plataforma, isso aí é uma discussão bem curiosa que aconteceu recentemente, porque a gente abriu um projeto de pesquisa e entraram 5 alunos de graduação para nos ajudar a gerenciar as redes sociais, né? Porque o problema que a gente tinha era um problema mesmo operacional. A gente sabia o que queria fazer, mas a gente não tinha braço para ficar lá no Facebook, no Instagram, compartilhando e tomando conta daquilo, né? Sim. E aí entraram uma bolsa que tem na USP, que chama Bolsa Pública, que é Programa Unificado de Bolsas, e aí entraram esses 5 estudantes para nos ajudar, né? E aí começou uma discussão assim, porque, obviamente, o pessoal mais jovem já tinha uma linguagem mais informal, e aí a gente começou a pesar assim, tá informal demais, né? Tá descolado demais, e se isso é pertinente para um periódico científico, a gente avaliou que não, né? Então, quer dizer, numa comunicação Por isso é que nessa altura como eu é a também disse nossa, que ele no também não nosso estava caso, ali a dar a gente tem muito visto, por coisa, mas exemplo, que é assim, porque ele disse, antes nunca empresas, deixámos, está bem, mas é que antes eu isto não mesmo estava escrito assim. Eu mesmo já recebi uma vez que eu fiz uma compra numa loja online. Vamos dizer assim, o mascote lá da loja online veio falar: oi, tudo bem? Coraçãozinho, carinha, sabe? Assim, eu só queria, tipo, tratar de um problema que eu estava lidando, quer dizer, tem essa uma informalização de um discurso informal demais, assim, para tentar, às vezes, na minha visão, né, uma retórica assim de que a gente abaixa a guarda, né? Assim, você manda lá uma reclamação, ela, oi, tudo bem, papapá, né? Não quero oi, tudo bem, eu quero saber, né? Quero resolver, né? E aí a gente verifica a pertinência disso na divulgação científica, né? Porque eu lembro que o ano passado teve a questão, assim, não é uma crítica, assim, eu estou colocando uma opinião minha, né? Eu não lembro se era algum tribunal de justiça, alguma coisa que entrou lá uns estagiários de comunicação e fizeram um TikTok do Tribunal de Justiça. Mas eu pensei assim, nossa, mas será que isso realmente é relevante, assim, né? Não sei, né? Eles devem saber. Mas a gente verificou que, para a gente, não, né? Mas determinadas questões, de repente, pode ser, né? Avaliar caso a caso mesmo, né? Então, o monitoramento e as métricas de desempenho são uma coisa muito importante de se fazer através das ferramentas que as próprias plataformas têm. Então, a gente consegue ver lá quem que são as pessoas que estão acessando, de onde que elas são, por que site. Alguém aqui, pessoal, pode levantar a mão, assim, quem já mexeu com Analytics, assim, em alguma... você que trabalha com isso, né? É uma coisa que, assim, no princípio assusta, porque é muito dado, muita informação, e você vê aquele monte de gráfico, aquele monte de número, né? Mas depois que a gente se acostuma com essa tela, a gente consegue descobrir muita coisa interessante, sabe? Tipo, às vezes um país que o nosso periódico está sendo lido que a gente nem imaginava, né? Está sendo lido sei lá, a gente, por exemplo, pensava, não, o nosso maior público é latino-americano, né? Mas a gente também tinha muita visualização na Espanha, na Itália, que a gente nem sabia, né? Na China, né? A gente achava que o segundo país de acesso seria a Argentina e era Chile, né? Então, coisas assim que eu estou me lembrando agora que a gente vai descobrindo usando o Analytics e que pode direcionar também o nosso trabalho de divulgação, né? Que eu estou falando muito de redes sociais, mas eu vou chegar lá nas relações públicas mais amplas, não é só redes sociais, obviamente. São eventos como esse, né? São eventos
em que você reuniões de comissões de pós-graduação, né? Enfim, análise dos textos publicados no... isso aqui é uma coisa bem bacana, né? Os textos publicados no blog da Cielo, e tem a Agência de Bibliotecas e Coleções Digitais da USP sobre os usos de redes sociais na ciência aberta. Essas plataformas, a Cielo, o portal de revistas da USP e outras indexadoras, plataformas de divulgação científica, publicam artigos muito interessantes sobre o uso de como usar as redes sociais e a comunicação para melhora da nossa comunicação científica, né? Pode passar. Bom, aqui acho que todo mundo, porque nós estamos num evento sobre as práticas de ciência aberta, né? Então, como que a comunicação pode ajudar a aplicar essas práticas, né? Articulação com projetos de comunicação, acesso aberto a repositórios institucionais. A gente tem feito, inclusive, posts explicando o que é, porque o público não sabe, né? As pessoas não sabem. A gente fez um Google Forms, mandou para todos os nossos autores perguntando, você sabe? A gente ainda não compilou esses dados, mas a gente vai publicar sobre isso, né? O que você sabe sobre ciência aberta? Aí depois, o que você sabe o que é um pré-print, né? O que você imagina que seja, né? Você sabe como funciona um parecer aberto, né? Para conhecer, saber o que as pessoas sabem sobre isso, e ainda é bem pouco. Então, a nossa comunicação também pode ajudar nisso. A gente está paulatinamente, no caso da GEUSP, adotando essas práticas, né? Também porque os professores assim se assustam um pouco, assim, principalmente o pessoal mais antigo, assim, tipo, mas eu não sei, mas o meu parecer vai ficar... Não, professor, não é ainda, não vai... ainda não estamos implantando isso, né? A gente já está divulgando quem é o editor de seção da revista, mas o parecer aberto vai ser uma etapa que a gente está lá na frente. Mas o pré-print, por exemplo, já é uma coisa que a gente adota e incentiva. Teve uma autora que mandou um e-mail para mim, meio que reclamando, assim, mas está demorando muito, nem estava demorando tanto, né? O trâmite editorial, né? Porque, assim, está escrito lá nas nossas normas que é 1 ano, o máximo, né? Não demora até 1 ano, mas 1 ano é o máximo. Aí, tipo, 1 mês depois, ela... mas está demorando porque é um estudo que tem a ver com uma questão muito... De fato, tinha uma questão muito pontual de acontecer. Eu falei, não, então você pode publicar um pré-print, né? E enquanto o teu estudo está tramitando, né? E aí foi o que ela fez. E aí agora saiu o artigo dela mesmo, foi aprovado, né? E saiu o artigo, né? Pode passar, por favor. Como é que a gente está de tempo? Já foi ou falta? Então, isso é uma coisa bastante importante. A formação de uma equipe para trabalhar com isso, né? A gente não tem... exato. A gente tem muitas ideias, muita vontade de fazer as coisas, mas nem sempre a gente tem braço para fazer, né? Mas, enfim, aí em relação ao caso da USP em específico, ela tem aberto alguns editais para monitoria, né? Para determinadas atividades que a gente consegue trazer gente para ajudar, principalmente o bolsista, para ajudar numa parte mais operacional e que tem a ver com a graduação, ou seja, é um estágio de fato, né? Não é aquele estágio que a gente sabe que acontece, que as empresas chamam um aluno de graduação para ser um trabalhador precário, né? Na verdade, né? É o que a gente vê o estágio sendo levado, né? Não é o caso aqui, a gente direciona para uma coisa que o estudante esteja realmente aprendendo com aquilo. Então, estudantes de biblioteconomia, de relações públicas, dependendo do que a gente vai fazer, né? Conversando com o conselho editorial e com seus bolsistas, aumentando o conselho editorial. Isso aqui é mais voltado para quem é editor de periódico mesmo, né? Então, a gente está convidando professor, a gente vai todos os professores que compõem o conselho editorial da revista estão chamados a convidar colegas nos eventos em que forem, ou universidades em que forem fazer darem alguma aula, algum curso, a convidarem pessoas para participar do periódico, né?
Por que isso é importante? Porque eu acredito que a esmagadora maioria dos periódicos, o problema é parecerista, né? A gente não cobra pela publicação do artigo, a gente não tem como pagar o parecerista, e o parecerista faz de muito boa vontade, voluntariamente, o trabalho de avaliação dos artigos. Então, a gente não pode ficar jogando ainda a pessoa que já está ajudando a gente e aí mandando outro, não dá, né? Então, quanto mais gente a gente chama, olha, você tem como contribuir, pode parecer um negócio meio óbvio, mas às vezes é importante pontuar, né? Mais gente a gente vai poder ter para diluir esse trabalho e poder ter mais rapidez no fluxo editorial, e etc. Né? As condutas e normas, responsabilidade e integridade na comunicação científica, combate à desinformação e a fake news na ciência. Isso aí é um tópico que eu sempre coloco em todos os slides, porque eu acho que é uma coisa que é muito forte no objetivo em a gente estar nas redes sociais. Né? Pode passar, por favor. Aqui só uma definição de comunicação: ato e efeito de emitir, transmitir, receber mensagens por meio de métodos, processos convencionados, quer através da linguagem falada ou escrita, quer outros sinais, signos ou símbolos, aparelhamento técnico. Pode passar, por favor. Aí, 3 tópicos, né? A comunicação como processo de transmitir ideias entre indivíduos, né? Transmitir desejos, intenções, sentimentos, conhecimentos, experiência. E o chacrinha: quem não se comunica se trumbica, né? Se a gente não se comunica, a gente fica isolado, a gente não disputa um espaço em que narrativas estão sendo colocadas, né? E aí a gente perde. A gente tem que pensar que o lado das fake news, o lado da informação incorreta, eles estão nessa disputa da comunicação, e se a gente ficar fora, eles vão ou estão dominando ou vão dominar, né? Pode passar. Relações públicas, as teorias, estratégias e o conjunto de técnicas e de instrumentos articulado entre si que buscam opinião pública favorável a dado objetivo, né? Pode passar. Por meio de gestão estratégica das relações públicas, trabalha-se na construção e na formatação da imagem da identidade corporativa positiva. É uma definição ali muito que relações públicas sempre tem essa acaba tendo uma visão muito empresarial, corporativa, mas que a gente pode pensar daí desse conhecimento trabalhar para aquilo que é o nosso objetivo, né? Então a gente tira ali identidade corporativa positiva, a gente coloca identidade da produção, identidade da universidade, identidade da nossa revista, etc. Né? Conjunto de procedimentos destinados a difundir informações de interesse público sobre as filosofias, as políticas, as práticas, objetivos das organizações, de modo a tornar compreensíveis essas propostas. Pode passar. Então, aí alguns exemplos, né, de relações públicas e relacionamento institucional. Contato com os programas de pós, que é onde a gente vai conseguir pessoas para nos ajudar, pareceristas, pessoas para contribuir com alguma coisa operacional, enfim, falar com os nossos colegas, professores, pós-graduandos, etc. Os pós-graduandos, inclusive, uma coisa que eu esqueci de falar, são uma estratégia que a gente tem feito, né? Os autores que recentemente publicaram estão lá felizes porque o artigo publicou, aí você não quer, não é obrigado, obviamente, né? Mas você não quer contribuir com um parecer, e a pessoa, não, quero, né? Então você já aproveita essa animação que ela tá e já pega para mais um parecer, né? Pesquisa com autores e pareceristas, como o Google Forms que eu falei, que a gente está investigando para saber quanto os nossos autores e os avaliadores conhecem sobre ciência aberta, né? Participação em eventos, já falei isso, submissão de trabalhos com divulgação de ações, dados e pesquisas, é o que a gente pretende fazer com esse formulário que a gente passou, né? Para divulgar o quanto os pesquisadores da área de geografia, no caso, né, conhecem sobre ciência aberta, etc. E o uso das mídias universitárias, blogs e canais de divulgação científica, né? Então, por exemplo, mandar para canais como o da nossa colega aqui, que tem um trabalho, um canal de divulgação científica, as mídias universitárias, que é a rádio da universidade, o site oficial. A gente, por exemplo, publicou o número do periódico, não esquecer de mandar
um release e mandar um e-mail lá para eles, olha, você pode divulgar que o número foi publicado, né? Ou, justamente, você tem a rede social, pedir, às vezes, para o perfil oficial da universidade compartilhar algum conteúdo nosso, são todas pequenas coisas que vão nos ajudando a crescer o perfil de rede social e crescer em termos de divulgação e leitura, né? Pode passar, por favor. Então, o marketing, né? É identificar desejos e alguns tópicos sobre marketing de alguns teóricos do tema. Tarefa de criar, promover e fornecer bens e serviços a clientes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, né? Vamos ali abstrair a questão do comercial, assim, e pensar no que é referente ao nosso interesse, né? Processo através da qual a economia é integrada à sociedade para servir às necessidades humanas, o processo de atrair e manter clientes, mas aí não são clientes, né? São autores, são pesquisadores, etc., né? Uma orientação da administração que visa proporcionar a satisfação dessas pessoas que nós estamos relacionando, o bem-estar do consumidor a longo prazo como forma de satisfazer os objetivos e responsabilidades da organização, né? Trazendo isso para o nosso mundo. Relacionamento com o autor, relacionamento com o parecerista, o autor que está chateado porque o artigo está demorando, o parecerista que está com 4 pareceres para fazer, né? Então, a gente tentar modular isso aí, né, para que as pessoas que se relacionem com a nossa revista tenham essa satisfação, que ele fala satisfação ao cliente, mas aí é satisfação em ser um colaborador, etc., né? Pode passar. Pode passar isso aí, porque a gente já está ficando com um tempo... Coloquei marca porque isso também é o que guarda na mente das pessoas o nosso periódico. Acho que saiu ali. Isso. É a soma intangível dos atributos de um produto, né? De o seu nome, de seu preço, sua embalagem, sua história, mas vamos trazer isso pro nosso mundo. É o logotipo, né? É a capa, se tiver, o nome, o quanto esse nome é conhecido, o quanto a revista tal, a pessoa já se logo sabe que aquilo é um periódico de determinada área do conhecimento, né? De como é feita a sua publicidade. Sabe que a rede social daquele periódico é um local ativo, né? Uma marca também é definida pelas impressões dos consumidores sobre as pessoas que o usam, tanto quanto pela sua própria experiência, né? Pode passar. Assim, é o autor, né? Pode ir mais um. Novamente, um termo, um sinal, um símbolo, design, a diagramação da revista, né? Que tem a fonte que se usa, tudo isso são coisas que identificam um periódico, né? Pode passar, por favor. Agora, a comunicação integrada. Filosofia que direciona a convergência das diversas áreas, permitindo uma atuação sinérgica. Pressupõe uma junção da comunicação institucional, da comunicação mercadológica, aí, né, aspas, comunicação interna e da comunicação administrativa, que formam um mix, o composto de comunicação organizacional, da professora Margarida Kunsch, né, como definição. Ou seja, estão redes sociais, eventos científicos, trabalho com os programas de pós-graduação. No caso das revistas científicas, é o que identificamos como aquilo que seria uma comunicação integrada, né? Pode passar. Algumas etapas disso aí, né? Os eventos científicos, como eu já falei, o boca a boca, que é você falar para o outro e tiver a comunicação que sempre vai ocorrer, né? Editores pareceristas, a publicidade, entendendo não como fazer a propaganda de televisão, né? Publicidade enquanto publicizar aquilo que está sendo feito, né? A gente quer aumentar o número de citações, que é uma coisa que tem sido muito importante para as métricas de avaliação dos periódicos, né? Como que a gente vai atingir esse objetivo, né? A diagramação, o layout, aumento no número de visualizações dos artigos, né? Pode passar. Tudo isso ajuda a entender
quem é o público-alvo que a gente quer atingir. Não necessariamente vão ser os autores, podem ser professores, pesquisadores, depende do tipo de métrica que a gente quer melhorar, né? Então, quem diz o quê, em qual canal, para quem, com qual efeito, pode passar. Então, algumas etapas aí da comunicação, né? Identificação do público-alvo. Então, vamos pensar hipoteticamente aquilo que a gente... alguma necessidade que a gente tenha específica. Vamos supor uma demanda da Cielo, que é da revista, que é aumentar a internacionalização, ou seja, aumentar tanto o número de autores de outros países, pareceristas, leitores, etc. Como que a gente vai... então, esse é o nosso público-alvo, né? Uma das estratégias que nós fizemos, participar do evento do Encontro de Geografias da América Latina, né? Que é um evento internacional em que a gente pôde fazer a divulgação entre pessoas que não conheciam o nosso periódico, né? Então, determinar os objetivos da comunicação, é isso. Internacionalização, pode ter outros, né? Alguma métrica nossa está fraca, por exemplo, número de citações. Como que a gente vai atingir esse objetivo? A gente vai traçar uma estratégia para que... porque para a revista ser citada, ela precisa aparecer, né? Para ela aparecer, o que precisa? Ela precisa ter a versão XML, ela precisa estar... ela precisa estar... Ai, fugiu a palavra. Aparecer nas ferramentas de busca. Oi? Isso, ela precisa estar indexada. Isso, né, exatamente. Ela precisa estar indexada, ela precisa estar nas ferramentas de busca, ela precisa aparecer ali no Google Analytics, enfim, né, nas diversas indexadoras que existem, né? Aí as indexadoras principais vão ter diversas regras que você precisa cumprir. E aí a gente vai ter outros objetivos, que é, primeiro, cumprir essas regras. Por exemplo, a gente entrou na Cielo, para a gente entrar na Redalic, a gente precisa cumprir outras etapas, né? Então, quer dizer, são muitas coisas que a gente tem que fazer para cumprir tudo isso e que a comunicação pode ajudar, né? O canal de comunicação, então, qual que é a plataforma que vai ser usada, né? Que a gente focou, no caso, no Facebook e no Instagram, né? A execução, medir os resultados, que é pegar o Analytics, avaliar se aquilo está sendo produtivo. Os formulários também são interessantes, porque é muito fácil de fazer no Google e você consegue saber, ter uma resposta, assim, o público, normalmente, o pessoal que publicou responde, né? E gestão do processo de tudo isso, né? Pode passar. Isso aí já fala. Pode passar esses slides. Eu acabei de dizer. Eu não passei os slides, mas estava dizendo, né? Pode passar. Rede, né? Um dos conceitos chaves para Manuel Castells, que explica essa nova estrutura social a partir dos anos 80 e dos desenvolvimentos das tecnologias da informação, é o conceito de rede. É um conjunto de nós interconectados. O conceito de rede anterior ao ciberespaço pode ser visto de diferentes ângulos, da matemática, das ciências, dos sistemas de informação, da biologia, da sociologia e também da comunicação. Pode passar. As redes sociais se formam por meio de plataformas de mídias sociais que têm em seu bojo conceitos como colaboração, cooperação, replicação, fluxo, agilidade, nó, hub, o ponto central, que é ali no desenho, conexões, interação, engajamento, enfim, a gente entender como que funciona essa dinâmica para a gente poder ter uma comunicação mais efetiva, né? Pode passar. O que é o engajamento? Que é uma palavra que a gente escuta muito quando a gente fala de trabalho em redes sociais, né? Caracteriza-se pelo ato de interagir, compartilhar, trocar ideias, informações, conhecimentos, dados entre usuários conectados à rede e que possuem mecanismos comunicacionais comuns entre si, né? O nível de engajamento na rede, segundo o Lawbreak, tem 4 aspectos: comunicação, colaboração, educação, que é espalhar informação sobre produtos, serviços ou causas, e entretenimento, né? Bom, é importante falar de engajamento porque a gente às vezes tem uma noção de que a comunicação, principalmente em rede social, etc., ela é muito numérica, assim, é muito só o quantitativo, né? Então, ao que interessa é o número de curtidas que determinada publicação teve, né? Ou quantos seguidores essa página tem. É evidente que isso é importante, mas
o engajamento é o que aquele público efetivamente está interagindo, está compartilhando com aquela publicação, né? Então, um expediente que se usa ainda, né? Que é de comprar seguidores, né? Tem empresas que fazem isso, né? Só que você não tem a interação, né? Você tem lá só para poder mostrar que você é bastante seguido, mas aquilo não existe uma interação, né? É que hoje já tem a questão das fazendas de cliques, não sei se vocês já ouviram falar, né? Que são, tipo, pessoas que são pagas ali, é o mais novo tipo de trabalho precário, né? Que são pagas ali não sei quantos centavos para ficar curtindo e compartilhando publicações e poder gerar um falso engajamento, né? É um negócio meio doido, né? Mas aqui, vamos trazer aqui pro nosso mundo, né? Aí a gente tem que conquistar realmente, né? Então, é o estudante de graduação, o estudante de pós-graduação, são os pesquisadores dos laboratórios, o pessoal da universidade, aí sim vai ser o público engajado, que é o que a gente quer, né? Pode passar. Algumas características, né? Como que as relações públicas estão relacionadas às redes sociais, né? Transparência, o novo pilar dos negócios baseado em uma comunicação íntegra e franca, né? Aí tira negócios e coloca ciência, pesquisa científica, universidade, né? Ou seja, esse trabalho de transparência. Isso tem muito a ver com a questão da ciência aberta, né? Que é baseado muito na transparência, né? Da gente saber o fluxo, a gente entender o fluxo, né? Relacionamento, mais do que apenas informações. As empresas precisam se relacionar constantemente com os seus stakeholders. Eu vou falar sobre isso mais na frente. O diálogo. As audiências não são mais meras receptoras de conteúdo. Elas são formadoras de opinião, seja no meio digital, seja no boca a boca. Ou seja, aquelas pessoas que estão lendo, elas vão se comunicar com outras pessoas e aí a comunicação vai se capilarizando, né? Pode passar. Então, a questão da identidade, da imagem, da reputação, tudo isso está relacionado, né? Todos os aspectos e conceitos relacionados a uma marca. Percepção dos diversos públicos quanto à empresa, né? Manutenção e comunicação transparente, credibilidade. Pode passar. Já falei. Pode passar aí, que não vai dar tempo de a gente fazer outras citações, mas esse slide aí fica disponível para vocês. Bom, aqui uma pagininha com alguns exemplos das métricas para a gente poder analisar, né? Então, aí a gente vê logo quando a gente lançou a página, vai fazer pouco mais de um ano, a gente logo já atingiu lá os 200 e tantos seguidores, né? A gente consegue avaliar ali os dias, em que for as publicações, em que foi feita a publicação. É importante, mesmo que a revista seja, vamos supor, trimestral, quadrimestral, você ter constantemente a página ser atualizada, né? Então você pega lá, não necessariamente, tipo, você tem ali a semana em que foi lançado, você faz uma divulgação mais ampla, mas você, durante as outras semanas, fazendo também, né? As faixas etárias de público, pode passar. Ali um exemplo que a gente consegue ver para cada publicação quantas pessoas foram atingidas, né? No slide ali do meio, né? Onde a gente está sendo lido, né? A gente viu ali que dentro do público brasileiro está muito ali em São Paulo, né? Pode passar. Então, quer dizer, isso é um exemplo de como é importante a gente estar participando de eventos fora da nossa cidade, do nosso estado, porque é justamente esse público que não conhece que a gente quer atingir, né? Pode passar. Vocês são só... pode passar. Exemplos de como a gente... da avaliação das métricas, no caso aí do Instagram, né? Pode passar. Pode passar. E aí é isso, gente. Eu coloquei um encerramento aí para a gente poder agora fazer mais uma discussão sobre tudo isso que a gente falou, né? E aí também poder pegar a participação aí de quem está online. Aí tem os meus contatos, e aí é isso. Não acabou ainda, tá, gente? É só o slide, mas aí agora a gente faz uma discussão, né? Aí eu não sei se pode colocar as...
Você vai ler lá o... Ah, tá. Tivemos uma pergunta no online da bibliotecária Maria Ilza, do IFRN. Gostaria de levar essa discussão, é uma demanda que é recorrente no meu campus. Os artigos que são publicados nas revistas, frutos de trabalhos de conclusão de curso, eles podem ser submetidos ao nosso repositório em acesso aberto ou teremos que deixá-los restritos? Acho que é uma demanda que acontece lá, não sei se questão de marketing não envolve, né? Gostaria da compreensão de vocês, o microfone que estava com probleminha. Alguém sabe dizer? Por favor. Vou falar. É uma demanda que acontece lá, né? Ela diz assim: os artigos que são publicados em revistas, frutos dos trabalhos acadêmicos, eles podem ser submetidos ao nosso repositório. Acho que é uma forma de duplicar, eu acho do repositório, né? No microfone, por favor. Meu nome é Maria Helena, eu sou da Universidade Federal de Alagoas e estive como coordenadora por 12 anos do repositório institucional. Eu entreguei esse ano o repositório e hoje o repositório não consegue sair de mim, não consigo sair dele. Né? Eu digo que eu sou a mãe dele. Então, hoje eu estou no papel de curadora. E isso é como o Rafael falou, vai depender muito da política e dos direitos autorais da revista. Porque no nosso repositório, nós colocamos os artigos no repositório, principalmente de professores. Porque se ele está lá no Lattes dele, a gente já está começando a inserir os artigos no repositório. E o nosso repositório só não tem artigos, como também tem livros. Nós temos lá uma comunidade da editora, da Edufal, e nós estamos também já inserindo os livros da Edufal, assim como também partes de livro de professores. Partes de livros que, quando eles querem, eles dão uma autorização. E a gente está fazendo isso, a gente está publicando os livros e como também a gente também está publicando os artigos. Como você falou, Rafael, vai depender também dos direitos autorais. Então, eu acredito que dependendo... Quem foi que fez a pergunta? Está aqui? Está fora. Então, dependendo da política do repositório dela, isso pode acontecer. Tá? E você? Falou? Respondeu? Uma pergunta para Tiago, eu estava aqui pensando aqui de uma demanda que a gente tem na biblioteca, né? Eu sou bibliotecária do Estudo de Informação e Referência e trabalho também na questão das redes sociais da biblioteca. E a gente tem uma dúvida que eu acho que é uma dúvida bastante recorrente, não sei se os amigos bibliotecários também têm essa dúvida. Que é com relação à divulgação dos artigos científicos, dos autores, se a gente precisa, se é necessário, a gente, na hora que eles estão disponibilizando no repositório, a gente precisa da autorização para fazer essa divulgação. Por que eu estou perguntando isso? Porque algumas pessoas nos perguntam isso, sobre se tem que ter na política, se tem... Aí eu quero que o Tiago fale sobre isso. Ele já me deu a resposta aqui, mas eu quero que ele fale, porque eu acho que é importante, porque não é só uma demanda nossa, mas eu acho que do público de bibliotecários que fazem esse gerenciamento das redes sociais, atrelado ao repositório. Essa pergunta é importantíssima e é uma coisa que eu esqueci esqueci não, acabou não falando, né? Quando a gente vai fazer a publicação no Instagram ou no Facebook, a gente costuma mandar um e-mail para o autor antes. Assim, a gente tem autorização para fazer, porque está lá no código de ética da revista, lá em todos os itens lá que o autor
teoricamente leu, né, antes de submeter o artigo, dizendo que a gente pode fazer isso, né, com relação a direitos autorais, que é os Creative Commons, etc. Né? Mas, assim, para evitar que o autor fale, não queria que fizesse, não sei o que e tal, e também a gente não quer isso, né? A gente entra em contato com o autor, até porque isso acaba sendo uma coisa ainda mais positiva, porque a resposta, não tem o dado aqui, mas vou falar, tipo, 99%, puxa, que legal, sabe? E ele se sente, poxa, se a revista achou que o meu artigo é interessante para ser divulgado na rede social, ele vai ficar feliz, né? E isso ainda vai gerar mais engajamento orgânico, porque aí o que ele vai fazer? Ele vai publicar na rede social dele vai replicar para outras pessoas, né? Então, nesse sentido, assim, em termos, vamos dizer, de direito, assim, autoral, né? Depende do código de ética ou da revista, né? Mas a gente, de qualquer forma, pergunta porque não, sim, é aquela coisa, não custa perguntar, né? E acaba tendo, além disso, o resultado positivo de ter esse orgânico aí por parte do autor. Inclusive, pode marcar, com autorização do autor, obviamente, isso sim, né? Marcar o autor na publicação, a rede social dele, né? E aí, enfim, são práticas que a gente... Não, não. A gente tem esse cuidado, porque eu falo isso porque é uma grande um dilema entre nós, né? A gente tenta, não é dilema, mas o cuidado excessivo. Eu acho que é isso. A palavra é essa, não é dilema, é cuidado. Não tivemos porque não fazemos ainda, mas queremos fazer. Então, como fazer, né? Então, eu acho que é importante, porque eu acho que pode ser que tenha outras instituições que tenham como fazer isso? Como ser o cuidadoso o suficiente, mas podendo disponibilizar a informação, né? E divulgar, e, enfim. O que está ocorrendo muito hoje em dia é que tem unidade na universidade, lá na UFAL, que está usando artigos científicos publicados em revista como trabalho de conclusão de curso. Entendeu? Que eles não querem mais. Acho que o orientador não quer mais ter trabalho com TCC. Então, os alunos pegam tanto artigos científicos como partes de livro, capítulos de livro, como conclusão de curso. Aí, que foi que eu solicitei quando eu era coordenadora? Autorização da revista. Tá? Porque os direitos autorais não é mais do aluno. Quando ele publicou na revista, o direito autoral passou a ser da revista. Então, hoje, o que é que está acontecendo? Mas aí o que é que a gente está solicitando? A gente está solicitando uma autorização da revista, que a revista tenha um conhecimento que aquele artigo vai para o repositório em formato de um TCC. E também a mesma coisa com as editoras, tá? Aí a gente está fazendo, porque o livro é vendido na editora. O que aconteceu com a EduFal, com a nossa editora, ela até disse que sentiu um pouco constrangida, porque o aluno chegava assim, eu quero a declaração que eu estou publicando uma parte de livro aí, né? Elas estão dando essa autorização e está indo assim para o repositório. Aí, como está indo? Eu estou pedindo uma capa identificando a universidade, a declaração da coordenação que aquele aluno cumpriu todas as etapas, para que aí vem a autorização da revista e vem um capítulo de livro. Veja como é que está sendo feito, né? Está muito complicado. E a mesma coisa é o artigo publicado na revista, tá? Eu acho que isso está acontecendo em alguns repositórios. Gente, oi? Ah, tá. Não, só fazer uma divulgação, porque o IBICT tem uma base de dados, né, que chama de Adorim, que todos esses
essas questões vocês estão falando se relacionam lá. Então, você pode entrar lá e ver, por exemplo, se a revista é de acesso aberto ou não, se tem embargo, quais são os direitos de acesso e uso, e tanto as licenças Creative Commons, que, como o Thiago falou, dependendo da licença, você tem o direito, né, de reproduzir, de divulgar, de traduzir, de fazer diversos tipos de coisas com aquele conteúdo que já foi publicado na revista. Então, seria isso. É melhor. Bom dia. Era só para essa utilização do trabalho de um artigo publicado. Geralmente acontece com vários artigos que formam, por exemplo, uma dissertação ou algo do gênero. Eu trabalho em Portugal e a gente tem tido, eu trabalho na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, e a gente tem tido muitas mais teses de doutorado nesse gênero, que são as teses por compilação, que são vários artigos que aquele estudante foi fazendo ao longo do doutorado. Ele não cria uma tese, ele pega tudo aquilo e cada uma coisa é mesmo um capítulo, e em muitos casos é mesmo assim, não tem, por exemplo, não é introdução, não sei o que lá, é mesmo capítulo, artigo. Nesses casos, a gente está tendo que deixar embargada a tese toda. Quando as publicações são em periódicos fechados ou em periódicos por subscrição, acaba que a gente tem que embargar a tese toda, ou haver só quando são as publicações em acesso aberto, mas majoritariamente a gente tem agora hoje, a gente está tendo até uma espécie de um retrocesso por ter um monte de tese embargada. Isso tem acontecido muito nas áreas até de ambiente, a gente tem visto muito teses desse gênero no ambiente lá, mas lá acho que é um caso muito específico da faculdade que tem acontecido isso. Então, e a solução lá foi, as teses ficam embargadas, e a justificação não pode, aquele conteúdo não pode estar aberto, e fica ali 2 anos, de acordo com o embargo da revista. Também responde aquela questão colocada dos artigos anteriormente, dos periódicos. Obrigada. Não. Só lembrando também, o pessoal que está online vai ser disponibilizado um link para... Eu não sei se já foi disponibilizado. Já? Ok, para quem está à presença, né? Sai um pouquinho desse mundo dos repositórios, vou para as redes sociais, Tiago. Apesar de eu trabalhar com repositório também no Hospital Grande, lá em Recife, tem uma colega que está aqui, a Diane, bibliotecária, na sala do lado. Mas eu fiquei curiosa, Tiago, quando você falou das principais redes sociais que vocês usam para divulgar a GEUSP, né? A revista GEUSP, né? E você falou Instagram, e eu fiquei curiosa para saber se vocês cogitaram o YouTube. E se cogitaram, por que não quiseram ir para lá? E outra coisa, já que vocês estão lá no Instagram, eu entendi que vocês têm uma equipe que ajudam vocês a fazer, né, a agenda de conteúdo e tal. Vocês conseguem manter uma constância nessa publicação? Como é que vocês conseguem? Que é a parte mais difícil, né? Eu acho que o Instagram é uma rede muito cruel. Então, vou começar respondendo a tua pergunta e depois só fazer uma colocação sobre essa discussão que estava tendo antes. Sobre o Instagram, a gente tem conseguido, porque temos uma equipe de estudantes nos ajudando com a parte operacional. Então, por exemplo, a minha chefe, né, a editora-chefe da revista, que é a Paula, e um outro bolsista de pós-graduação, que é o Vinícius, a gente se reúne com os estudantes de graduação e a gente vai definindo as pautas que vão ser divulgadas, e agora eles mesmos já, por conta deles, já sacaram e já conseguem fazer e dar essa constância, né? Que é justamente o que está colocado lá no projeto do PUB, né? Que é esse programa de bolsas da USP, né? Que eles recebem uma bolsa lá X, não lembro se é R$400 e tal, e aí eles têm lá, fazem 2 publicações por semana, né? A gente tem procurado respeitar o que é a regra do PUB, né? Então a gente consegue manter essa constância. Quando era o trabalho
que é o que acontece, na verdade, na maior parte das revistas, trabalho voluntário do professor, que não, eu faço aí a rede social. Aí já fica mais difícil porque a gente depende do tempo dele, aí ele tá fora da cidade, não publicou, né? Então, aí a gente acha importante procurar os editais das universidades ou de outras, de agência de fomento, que aí é mais, edital mais difícil ainda, né? CNPq, esses assim, mas das universidades para procurar bolsistas para ajudarem no trabalho operacional, que é o que vai nos dar essa constância, né? Mas ainda não foi suficiente para a gente, por exemplo, estar no YouTube, que é uma coisa que a gente já pensou, né? E aí a gente acaba trabalhando por parcerias mesmo. Então, no YouTube, tem o canal da faculdade, que é o canal da Faculdade de Filosofia, né? E tem o canal do Departamento de Geografia, né? E esses canais, por exemplo, já estão fazendo a divulgação de alguns vídeos de professores que vão participar de um evento que vai acontecer em novembro, e a gente já está nesse canal do YouTube divulgando, e aí a gente acaba se integrando à página do Instagram da revista, compartilhando esse conteúdo, e no YouTube falando da revista. Então, aí, como a gente não teria braço para ter mais um canal, aí a gente fala com o departamento, com o programa de pós, com quem, você pode fazer isso. Eles estão, como tem esse evento que é o SAPIS, que vai acontecer em novembro, então vamos, aí eles estão fazendo YouTube, e aí a gente trabalha de forma integrada, mas aí não é a revista diretamente, né? A gente só trabalha ali numa rede de interdivulgação, vamos dizer assim, né? Sobre a discussão anterior que aconteceu, aí, na verdade, são coisas que eu vim mais para aprender aqui na conferência, né? Vim falar um pouco de comunicação, né? Mas aprender todas essas, porque eu estou trabalhando na editoria de uma revista, e o que já aconteceu conosco, o que tem acontecido pelo menos o que tem passado por mim, são o autor posteriormente submeteu o artigo depois da tese. Então, ele publica lá o doutorado dele, e aí ele pega capítulos e transforma aquilo em artigos, né? Na verdade, eu nem conhecia, assim, ele faz o contrário do que vocês falaram, né? E aí e é uma situação muito delicada, porque aí tem que negar, né? Às vezes até porque a gente manda lá que a gente passa no identificador de plágio, e aí ele dá lá que é todo do mesma fonte, né? Isso aí. Oi, eu acho que é até uma questão de cultura, porque eu fiz doutorado na PUC do Rio, e lá na PUC a gente tinha muito incentivo para publicar bastante artigo, e a cultura brasileira se você vai para uma defesa de tese e já tem vários artigos submetidos e aprovado, a banca fica muito mais confortável. Então, aqui no Brasil, a gente faz isso. Quando eu fui fazer meu doutorado sanduíche em Paris, ele é o contrário, como que você está fazendo isso se você ainda não defendeu a sua tese? Então, na cultura deles, você primeiro tem que defender a sua tese de doutorado, para depois você partir para a publicação de artigos da sua tese. Então, é uma questão de entendimento da cultura como um todo. Aí, nesse caso, agora é uma pergunta mesmo, mas aí, por exemplo, tem o ineditismo, por exemplo, você pega alguma coisa do doutorado, mas tem que ter alguma informação nova, ou não necessariamente? Pode ser uma parte. Pode ser? Aí acho que depende da política editorial da revista também, né? Tem. E uma noção. Desculpa, só terminando que eu esqueci de mencionar, uma outra coisa que é relacionada à autorização do autor. Houve um site de notícias, por exemplo, que divulgou uma pesquisa que saiu do nosso site, que saiu da nossa revista, né? E aí o autor veio perguntar para a gente, eles pediram autorização para vocês porque eles não divulgaram de onde tinha vindo aquele estudo, e segundo o autor, tinha sido dele. E aí o autor entrou em contato lá com o portal de notícias, e aí eles referenciaram o estudo, Então isso aí já aconteceu, de sair numa mídia de massa, uma informação que tinha sido do artigo da pessoa, né? E aí sim ela deveria ter pedido autorização. Temos uma pergunta no online e duas aqui. Tiago, a sua revista utiliza métricas alternativas, altimetria, e isso aparece no site da revista? Lá, foi isso que... Tiago, sua revista utiliza métricas alternativas, altimetria, e isso aparece no site da revista?
tem algumas métricas de visualização, assim, as métricas básicas aparecem, né? Mas as métricas mais aí de onde, aquilo que eu falei, de onde são os autores, porque assim, tem separar as coisas, tem a métrica que está lá na plataforma OJS, que a gente consegue filtrar de acesso ao artigo, de citações, etc. Ou o Google Analytics o Google Acadêmico, e as citações, as referências que tem no Google Acadêmico, e aí outra coisa são as métricas das redes sociais da revista, que aí é o quanto tudo isso atingiu em um público mais geral, né? Mas as métricas da revista, elas ficam na plataforma, Bom dia, Tiago. Bom dia, colega de Portugal. Eu não sei como que é a estrutura de vocês, assim, a força de trabalho, mas talvez uma sugestão para o caso de vocês é tentar nesse compilado de artigos em que vocês disponibilizam, né, dentro do repositório como um documento de tese, tentar fazer a avaliação, seria um trabalho hercúleo, assim, mas de quais são os artigos que estão em acesso aberto e esses colocar texto completo, é um documento único ou são vários? Ah, sim. É porque o que eu pensei foi, por exemplo, a estrutura do Google Books, que no Google Books você tem à disposição, você tem algumas páginas em que você consegue fazer a leitura integral e algumas aparecem com o blur, né? Você não consegue fazer a leitura. Então, talvez se vocês conseguissem, naqueles artigos de acesso aberto, dar a visibilidade do texto integral e nos artigos que estão ainda em período fechado, colocar apenas as informações disponíveis, né? Ali, título, resumo, vocês já conseguiriam entregar pelo menos parte desse material, né, para os leitores de vocês, para a comunidade de usuários de vocês. O que acontece às vezes é, algum daqueles artigos que compõem a tese está em acesso aberto e é do mestrando ou do doutorando com o professor, e aí está no repositório, porque chegou por outra via, chegou pelo sistema, pelo CRIS, e aí chegou lá no repositório, então acontece de estar. Mas quando aquilo está integrado na tese, quando é mesmo tese, aí como é um documento, né? Porque aí a tese acaba ficando embargada quando precisa, porque também já teve caso de ser artigo fechado, numa revista fechada, mas o próprio mestrando, doutorando, não lembro, ter conseguido dobrar as autorizações e deixar a tese toda, mas é sempre a minoria. É claro que é sempre a minoria. Mas é uma ideia a se pensar. Não sei até que ponto se pode fazer isso, mas é sempre uma ideia a se pensar. Né? Obrigada pela sugestão. Tiago, eu queria aproveitar e te perguntar, assim, com base na sua experiência de editor, né, de um estado que, em certa medida, não reflete tanto a experiência, assim, de editores de revistas do resto do Brasil, porque São Paulo é um tanto fora da curva em questão de financiamento, pela FAPESP, Cielo está muito presente ali também, assim, então você comentou que a sua revista é uma revista Cielo, e aí eu gostaria de saber qual que é assim, a sua percepção enquanto editor do incentivo que vocês têm de levarem a comunicação de vocês, né, a comunicação da revista, que é uma comunicação, um periódico por si, é um canal formal, é um canal de comunicação científica, mas levar essa informação científica para um ambiente informal, que é o ambiente das redes sociais, né? Você comentou que o grande desafio é justamente você ter esse ajuste, é você ter uma comunicação adequada, em que você nem caia numa informalidade que descaracterize o valor formal e científico da informação que vocês produzem, mas, por outro lado, também a gente precisa alcançar públicos fora dos nossos pares. É importante que a gente se comunique também entre os nossos pares, até pelo que você falou, assim, da necessidade que a gente tem de arrebanhar mais pareceristas, mais autores, né? Até dentro da discussão do Bourdieu, assim, de capital intelectual.
fazer a nossa revista ser conhecida entre a comunidade científica tem muito valor, mas no âmbito do acesso aberto, transformar esse conhecimento científico em um conhecimento acessível para o público geral por meio da divulgação científica também é essencial, né? Uma resposta à sociedade, especialmente no Brasil, num país como o Brasil, que tem assim, maior parte da sua pesquisa financiada por recurso público. Então, dentro da avaliação da tua revista, dentro dos indexadores, das pressões que você passa, enquanto editor, o quanto você percebe, assim, de incentivo para que você faça essa transformação de conhecimento, né, formal em algo que se traduza em resposta para a sociedade? Bem interessante essa pergunta, porque quando eu falei ali da questão da linguagem, né, eu me referia, por exemplo, você usar a formalidade, o emoji, sabe, coisas que destoam totalmente do que a gente está fazendo, né? Mas agora, a gente sair um pouco da linguagem do academiquez, vamos dizer assim, né? E numa linguagem que não chegue a ser informal, mas que seja mais compreensível, é o que a gente tem tentado fazer, né? Com relação à questão da divulgação científica, a Cielo, ela tem lá o manual de boas práticas boas práticas para periódicos científicos, etc. E o portal de revistas da USP também tem lá um manual que ajuda os periódicos, e aí, dentre os itens lá que tem, tanto no da Cielo quanto o do portal, tá a utilização de redes sociais, de blogs e de levar esse conhecimento que é produzido pela revista para o público geral, né? E ele dá dá um norte, assim, mais ou menos, de como as revistas devem fazer, mas isso tem que ficar muito, muito claro na política editorial da própria revista, né? Então, aí a gente conseguiu fazer esse equilíbrio entre uma linguagem que seja mais acessível, mas sem cair no informal, né? Mas é baseado tanto na política editorial da revista, quanto nesse manual de boas práticas da Cielo, né? Você saberia me dizer se no processo de avaliação para a inclusão da revista no Cielo, né, enquanto uma plataforma indexadora lá dentro daquela lista que eles têm, rede social é um dos critérios que eles avaliam? E se para a FAPESP, para financiamento, é mandatório ou é só, assim, sugestivo que vocês tenham redes sociais? É sugestivo, mas é aquela questão, o objetivo que a gente atinge com as redes sociais acabam, às vezes, indiretamente nos ajudando com os outros, né? Então, por exemplo, você tem critérios de análise, por exemplo, o número de citações da revista. A partir do momento que a gente consegue, apesar de pode parecer, mas não é o mesmo público, só que a coisa vai se capilarizando e o orgânico da própria divulgação nas redes sociais, pelo menos é o que a gente acredita, né? Porque não é uma coisa que imediatamente vai aparecer, né? Mas, por exemplo, em 2, 3 anos, a gente acredita que esse trabalho de relações públicas, a participação nos eventos, o trabalho nas redes sociais, acabem aumentando o conhecimento da revista como um todo, e aí isso vai nos ajudar a melhorar aqueles critérios que aí sim são utilizados, né? Porque, por exemplo, uma das demandas foi a marcação XML dos artigos antigos que a gente não tinha, né? De 2015, agora não me lembro, para trás, né? A gente tinha só depois disso, né? Nada mais é do que uma forma de daqueles artigos serem vistos, chegarem ao público, né? Então, quer dizer, a gente acha que seguindo essa mesma lógica, o trabalho de relações públicas pode ajudar a atingir outras métricas ou outras demandas que aí sim sejam obrigatórias para outras, tanto para a Cielo como para outras indexadoras, né? A internacionalização é uma, né? Então, você tem que ter um número, a gente teve que cumprir lá um número X de autores estrangeiros, 25% de autores estrangeiros. Como que a gente consegue isso? Um exemplo, a gente esteve participando, tive eu, mais 3 professores que são do conselho editorial da revista, tivemos um encontro de geógrafos da América Latina, né?
tanto apresentamos um trabalho sobre a GeoUSP, como conversando mesmo, que é o boca a boca, conversando com os professores que estavam lá, convidando todo mundo ali, gente, tipo, especialista, sabe, doutores, pós-doutores, e, tipo, não conhecia, e ver, puxa, uma revista que está na Cielo, assim, que eu não conhecia, né? Então, tá nesses espaços, e aí, indiretamente, a internacionalização. A gente acredita que pode começar a pipocar essas submissões de fora do Brasil, e aí, ajudando aquilo que são que são os mandatórios, né, para esses indexadores. Bom dia a todos. Então, Tiago, eu gostaria a minha pergunta, ela se relaciona com algumas colocações que foram feitas, né, por Vanessa, quando sugeriu que entre os objetivos do marketing de conteúdo, né, e das relações públicas na divulgação científica, tinha que se pensar nessa questão de uma linguagem acessível, né, e esse tema da linguagem voltou, foi tocado, né, em outras perguntas. Então, eu gostaria de saber como você tem acompanhado, né, a implementação de diretrizes da linguagem simples, que já são bastante observadas, incentivadas na administração pública, que se considera como um dos pilares para que o governo eletrônico realmente alcance seus objetivos, o quanto esse movimento e essas diretrizes da linguagem simples têm sido incorporadas na divulgação científica, né? Nesses esforços de fazer com que o público em geral tenha acesso e compreenda, né, o que se quer transmitir em relação ao conhecimento científico, às publicações científicas. Então, eu fiquei com a impressão, a partir do que foi colocado até aqui, que essa questão da linguagem, ela chama a atenção, se percebe realmente que existe aí um desafio considerável, né? Uma vez que na academia a gente fala, né, ou bibliotequês, ou geografês, ou enfim, mas que, se quisermos dialogar com outros, além dos nossos pares, a gente precisa realmente de um tipo de linguagem que tenha esse equilíbrio, né, que não seja informal demais, mas que, acima disso, também seja uma linguagem simples, que observe algumas diretrizes para que seja compreendido. Então, minha questão é, o quanto você percebe que isso tem sido observado e utilizado para direcionar essa comunicação? Obrigada. Estamos passando um pouquinho do horário já, então eu acho que temos mais uma pergunta no chat. Mais uma? Só mais duas? Pronto, então a gente encerra com a do chat, certo? E com... Peraí. Pronto. E Gracilene? Pronto. Bom, essa questão da linguagem, quando a gente está falando, né, do marketing científico, da divulgação científica, sempre é colocada e sempre é uma questão muito difícil para a gente poder delimitar. Mas, na minha defesa de mestrado mesmo, essa foi uma colocação. Como você falar para um público a partir da hora que definiu para qual público estamos falando, né? Que aí vai ter toda esta questão, sem deixar muito simples, sem perder essa linguagem técnica também da área, né? Então, é realmente bastante complicado. Eu gosto muito dessa questão da linguagem simples. Eu venho acompanhando, já fiz alguns cursos sobre isso, e é muito bacana. A linguagem simples, fazer uma comunicação em que as pessoas compreendam o que quer dizer, né? Porque não adianta nada a gente dar uma informação se a pessoa não entendeu, não conseguiu. Né? Lembrando, por exemplo, de uma instrução sobre questão sobre vacina e tal, coloca tanta coisa antes, depois no meio, que a pessoa não sabe nem onde é que ela vai vacinar, e nem sobre o que e que vacina que é, e nem nada. Então, não surtiu efeito nenhum. Então, a linguagem simples é bacana. E aí, Tiago, falando da divulgação também, como estou falando aqui de rede social, né? Uma questão que eu quero colocar é que público a gente está atingindo, a gente pretende atingir, né, esse público conectado, e vai ficar todo um público que não tem este acesso à
internet contínua, né, rápida, veloz, que é uma questão social, né, que nosso país, que é essa exclusão, né, digital deste mundo. Então, eu sempre me preocupo muito quando a gente está falando de divulgação científica, de engajar pessoas. Pessoas engajadas lutam por uma causa, né? Se a gente tem, por exemplo, a gente passou pela crise das universidades, e a gente queria muito o apoio do público, e nós estamos falando de um público, é do povo geral, mas eles não conhecem nem a universidade, nem a ciência, nem o que produz, não conhecem nada. E o que eles estão acessando, né? Muitas vezes a informação que chega nessas redes de vídeo curto, e a nossa informação não está passando por lá. Eu vou contar para vocês que é uma questão, duas questões. Lá na cidade que eu moro, de Ouro Preto, eu estava no centro histórico, e eu cheguei numa lojinha e 3 pessoas falaram, dá para carregar aqui R$12 no pré-pago. Eu fiquei tão chocada, porque já faz muitos anos na minha vida que eu não lido com pré-pago R$12. Qual é a conexão que essa pessoa vai ter? Ela vai acessar o Instagram e vai acessar o quê? Ela vai dar prioridade para quê? Acabou, né? E aí, na minha cidade de origem, Natal, também é muita gente. É muita gente que não tem esse acesso. E quando tem, usa os vídeos curtos. Um exemplo é o meu pai, que a minha irmã me ligou falando que o meu pai estava assistindo agora está viciado nessa questão do vídeo curto. O que ele estava vendo? Como fazer remédio caseiro. Meu pai e minha mãe foi para o Mercado Central, lá, né, o Mercado Cidade Interior, e comprou um monte de coisas e juntou numa garrafa, sacudiu e tomou. Porque para eles, o que estava sendo divulgado ali para aquela pessoa era real, era verdadeiro. Falei, gente, vocês vão se matar, né? Fazer esse negócio dessas garrafas. Não porque isso, vai curar isso, vai curar isso, vai curar aquilo. E nós estamos aqui falando, né, do marketing digital, divulgação científica, mas o nosso público é aquele público, na hora da vez, que tem a conexão com a internet, é a conexão continuada, é a conexão veloz, no celular, em casa, no trabalho. Mas, se a gente quer engajamento de pessoas que lutem por uma causa, vamos pegar um aquecimento, vamos pegar a causa da universidade, ou um entendimento sobre, até para se localizar no Brasil, talvez a gente não atinja, né? Porque a gente só vai conseguir mudar alguma coisa se a gente conseguir atingir a população em si geral, porque nós já estamos engajados. Nós estamos engajados. Né? Então, existe, assim, você que está trabalhando, pegando um público, por exemplo, vamos pegar aí os alunos da escola de um estado tal, são alunos de baixa renda, não têm um acesso à internet contínua. Do ponto de vista de vocês, teve já algum pensamento de uma estratégia de divulgação científica da revista de vocês para esse público? Aí são duas questões, né? Com relação... vou começar, então, pela sua. Você falou aí do carregar o crédito de R$12 e tal, né? A gente também não pode se iludir achando, meio assim, que a gente fazer a divulgação nas redes sociais, a gente realmente vai conseguir, pelo menos a princípio, atingir tudo aquilo que a gente quer, o público, tanto o nosso objetivo, vamos supor assim, das métricas acadêmicas, quanto o nosso objetivo prestação de contas para a sociedade, né? Que aí são 2 objetivos que vão ter que ser estratégias diferentes, né? Mas, por exemplo, as operadoras de celular, elas hoje em dia têm oferecido serviços do tipo assim, você carrega R$10 e aí você ganha algumas redes sociais que você fica com acesso livre, né? Normalmente para eles poderem condicionar e determinar aquilo que o público quer que leia. Então, por exemplo, ele deixa livre, vamos supor lá, o Facebook, o WhatsApp livre e outros sites ou aplicativos não, né? Então, isso é um problema, porque ele vai condicionar a informação que esse público está recebendo àquelas plataformas, né? E aí é por isso que a gente manteve, por exemplo, a página no Facebook, né? Porque, a princípio, não seria... porque aí ela não é aquele objetivo das métricas, o objetivo mais acadêmico, e aí sim o objetivo do público geral, porque o Facebook tem mais capilaridade com o público geral, normalmente por causa que
as operadoras de celular normalmente deixam, mesmo quando você está sem crédito até, você ainda consegue acessar o WhatsApp, tem lá as propagandas, você vê lá, o WhatsApp limitado, Facebook limitado, né? Então aí você continua, né? Não, com relação a linguagem simples, né? O que a gente procura dosar é assim, a diferença de linguagem simples com esse informal demais da internet, né? Para a gente não ficar, não cair nisso lá do Magalu mandando mensagem para a gente falando oi, tudo bem, né? Então, o que tem acontecido também são os artigos, às vezes, chegando não com linguagem simples, com temas, acho que já é de uma nova geração que está entrando na pós-graduação, e a gente, às vezes se choca com a forma como algumas coisas estão ditas num trabalho acadêmico, e aí o parecerista até pede lá, olha, essa parte aqui tá muito informal, assim, tá muito em tom de conversa, coisas assim, né? Mas a gente acredita na linguagem simples no trabalho nas redes sociais, justamente para esse objetivo de atingir o grande público, né? Então a gente consegue usar procura usar as redes sociais para aumentar as métricas e aquilo que são os objetivos que indexadoras e que agências de fomento vão pedir para que a gente cumpra para poder receber algum tipo de verba, e aí, ao mesmo tempo, atingir esse grande público. Talvez o trabalho em duas redes sociais diferentes seja um caminho que a gente tem adotado, né? Então, por exemplo, o Facebook para atingir um público mais geral e o Instagram um público mais acadêmico, né? Mas pode não ser, pode também usar essa rede social de outra forma. Agora, a linguagem simples, acho que é uma coisa que assim, em termos de redes sociais, assim, acho que é fundamental, sem cair no informal, porque aí destoa muito também do que é uma revista acadêmica que tem uma imagem de seriedade, né? Dependendo do canal, de quem for, pode até caber uma linguagem mais informal, mas não no caso de uma revista acadêmica, né? Tinha uma daí. A gente temos que encerrar, eu sei que está bem complicado. É um tema muito interessante, né, instigante, mas a gente tem 2 horas, o pessoal vai fazer a mesma transmissão lá, então tem que montar toda a estrutura, então a gente vai precisar encerrar, né, gente? Mas antes, a pergunta é de Raquel Soares. Tiago, você pode falar de como as estratégias de comunicação institucional e marketing digital podem ser adaptadas de maneira eficaz para atender às diferentes necessidades e público-alvo de periódicos científicos de diversas áreas de conhecimento? Tipo assim, como é que você... Então, o complemento, né? Outro ponto. Como as estratégias de comunicação institucional e marketing digital podem ser efetivamente integradas nas relações públicas dos periódicos, para aumentar o alcance e impacto da pesquisa. Uma coisa sobre as estratégias de marketing mesmo. Algumas coisas eu já mencionei aqui, mas, por exemplo, com relação à geografia, a gente tem... o nosso objetivo inicial era para usar o Instagram para a gente publicar as imagens que tem dentro dos artigos, principalmente mapas, né? Uma coisa bem assim ilustrada, né? E acabou que foi tomando um outro caminho da gente pegar lá a imagem dos mapas também, porque eu acredito que é uma coisa que é bem interessante e muito específica da área da geografia, e vão ter outras áreas em que nas artes, enfim, depende aí do campo de trabalho em que a imagem vai ter uma função assim fundamental. Então, o Instagram, como é uma rede social baseada na imagem, acaba tendo mais efetividade. No caso do Facebook, você já consegue publicar diversas outras coisas. Você publica ali um evento, você publica texto, você publica imagem, vídeo e etc, né? Então, aí seria a questão mesmo de adaptar a realidade de cada periódico, né? Se você vai, por exemplo, um conjunto de gráficos, você consegue fazer o carrossel ali no Instagram com esse conjunto de gráficos, né? Enfim, são várias possibilidades, né? E a outra pergunta...
Assim, é uma questão mesmo de você formar, quando eu falei de comunicação integrada, da gente ter uma equipe que entenda ali a política editorial da revista, e sente junto lá com os estudantes e ouça, por exemplo, porque aí em termos operacionais, eles é que ensinam a gente, né? Dá para fazer isso, 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 e aí a partir disso, né, a gente conseguir traçar essas estratégias diante daquilo que a gente pode, né? Por exemplo, a publicação impulsionada é uma coisa que a gente não tem como fazer. Na universidade pública, a gente não tem como pagar... Não, mesmo que tenha o recurso, você não consegue... sabe, efetivar esse pagamento, a não ser quando, às vezes, o professor acaba pagando do bolso dele, né? Quando é algum evento dele, né, deixa que eu pago, né? Então, como a gente não consegue, a gente precisa focar no orgânico. Mas aí, por exemplo, se for uma revista que seja paga ou universidade privada que tenha como fazer a alocação desse recurso, aí já consegue